Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Nós estamos aí com a nossa parceira, a doutora Sandra Carrancho, instrutora e especialista na área de trabalho e previdência. E eu sou a doutora Samanta Pinheiro, sócia da empresa Inovar Consultoria, uma empresa na área de cursos e consultoria na área fiscal, contábil, departamento pessoal, tá certo? Hoje a nossa live vai ser sobre alterações na legislação aí em relação à alíquota Jurat, o que isso vai estar influenciando aí no FAP, tá certo? Assunto aí interessante para aqueles que vão aí trabalhar com esse assunto, especialmente aí na área do departamento pessoal. Tá bom? Vamos deixar aí as dúvidas para o final, vocês fiquem à vontade aí, e mais adiante eu vou estar informando sobre a programação dos cursos aí na área aí da trabalho e previdência. Ok? Então, com a palavra, nossa professora, doutora Sandra Carrancho. Muito prazer, mais uma vez, em tê-la no nosso encontro, nossa live bate-papo, tá certo? Fique à vontade aí, seja muito bem-vinda. Bom, senhores, boa noite. É prazer, mais uma vez, estar aqui, a convite da Inovar, através da doutora Samanta. E hoje nós vamos fazer aí uma apreciação, vamos verificar a complexidade da apuração da alíquota para custear acidentes, né, de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho, com o novo posicionamento que tivemos de portaria em relação a essa composição dessa alíquota, apresentar aos senhores, assim, muito, vamos dizer, por indicativo e legislação, os riscos que as empresas correm em, às vezes, ter aí o seu tributo patronal sobre a folha de pagamento onerado, ou pode até ter esse tributo reduzido se a empresa cuidar do seu monitoramento em relação à segurança, medicina do trabalho, monitoramento em relação à saúde do trabalhador, movimentos das empresas e seus estabelecimentos, para que aí o cálculo do fator que leva a alíquota, às vezes, a um percentual maior ou menor, não atinja tanto, não agrida tanto o bolso do contribuinte empregador. Perfeito? Então, vamos ver uma apresentação em relação à matéria, para que nós possamos acompanhar aí e verificar como que isso acontece e o resultado final em relação às folhas de pagamento. Ok? Vou colocar aqui o slide. Perfeito. Deixa eu só... subir um pouco. Desculpem aí, mas deixa eu cair na disposição de apresentação. Redução da alíquota Jurat com a composição do FAP. O que vem a ser isso? Bom, nós temos aí pela nossa legislação previdenciária, né, a contribuição estabelecida no nosso decreto 3048 de 99 e também na nossa lei 8.212 de 91, lá no seu artigo 22, onde as empresas e os equiparados, eles têm aí a contribuição patronal sobre a folha de pagamento, aqueles trabalhadores avulso, temos também o tratamento em relação a demais percentuais
estabelecidos no mesmo artigo, né, sobre remunerações pagas àqueles contribuintes individuais, e as empresas aí nessa composição, ela tem para custear, né, a condição lá dos grau de incidência, né, de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais. Então, ela tem uma alíquota complementar que vai junto com a patronal dos 20% sobre a folha de pagamento. Esta tributação específica que nós vamos ver hoje não alcança os contribuintes individuais, somente os trabalhadores, empregados e os trabalhadores avulsos. Perfeito? Os contribuintes individuais, eles, quando prestam serviço às empresas, eles correm o risco da atividade por si só. Então, aqui a empresa, ela na composição CPP, ela tem lá, de acordo com o enquadramento previdenciário pelo seu CNAE, o seu CNAE preponderante da empresa, dos estabelecimentos, a legislação leva ela ao enquadramento para o percentual que pode variar de 1%, 2% ou 3%, aplicado sobre o total da remuneração paga devida ou creditada àquele empregado, perfeito? E essas alíquotas elas vão variar de acordo com o CNAE que a empresa tenha e esteja lá vinculado no ato. Nós tivemos aqui alteração no anexo 5 do decreto 3048, que é onde traz esse enquadramento do RAT. Nós tivemos alteração com o decreto recente 10.410 de 2020. Esse decreto veio alterando várias considerações do decreto 3048, e ali ele apresenta a relação das atividades preponderantes e correspondentes os seus graus de risco, conforme a classificação nacional da atividade, que é o CNAE, perfeito? Esse JURAT, a alíquota que nós anteriormente tivemos no passado, o antigo SAT, né? Depois com a vinda aí da GFIP, passou para o RAT, e agora a composição fica através do comportamento da própria GFIP, da Receita Federal, a alíquota considerada JURAT, grau, incidência de incapacidade laborativa, perfeito? O objetivo desta tributação é financiar a aposentadoria especial e os benefícios concedidos em razão do grau de risco de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, correspondente à aplicação dos respectivos percentuais incidentes sobre o total da remuneração paga devida ou creditada a qualquer título no decorrer do mês, ao segurado, empregado e trabalhador avulso, cabendo à empresa o enquadramento no respectivo grau de risco de acordo com a sua atividade preponderante. Então, aqui, ratificando, o financiamento, né, desses benefícios fica por conta do empregador, o enquadramento é de responsabilidade dele e, é claro, se houver aí um enquadramento indevido, a empresa ela corre o risco de ser penalizada e até mesmo precisar retificar seus atos, suas declarações, para fazer aí as complementações em relação ao complemento que for devido, ok? Então, aqui a legislação nos define a finalidade do JURAT. Essa alíquota, ela veio tributada na folha de acordo com o enquadramento da empresa até o exercício que nós tivemos de 2009. Em 2010, nós tivemos alteração na legislação e o JURAT ele passou a ser ajustado com uma alíquota, um índice trabalhado, construído pelo INSS, que é um fator previdenciário, fator acidentário de prevenção,
que, ajustado ao JURRAT, isto é, a alíquota do JURRAT, quando ela recebe o resultado do FAP e ali acontece o ajuste, a multiplicação de uma alíquota para outra, pode levar a empresa a um bônus acidentário, que essa contribuição do JURRAT para 100% ou até beneficiá-la em 50%, com redução de 50%. É o que nós chamamos, né, os atos, eles dão ali a consideração do bônus e o malus. Essa alteração dessa alíquota, essa modificação desse ajuste do JURRAT, isso vai depender do desempenho da empresa, individualizado pelo seu CNPJ, e nós trabalhamos desde 2016 com a individualização dos estabelecimentos. Então, anteriormente, quando o FAP ele foi criado, trabalhava com o ajuste a nível de empresa e aplicava ali a todos os estabelecimentos, mas ao longo dos anos, por muitas contestações e até mesmo pela a revisão do próprio órgão, só um minuto, por favor, do órgão em ter que considerar e rever essa aplicação desse FAP a toda a empresa, eles alteraram a legislação e aí o órgão decidiu que o FAP seria calculado individualmente por estabelecimento. Não era nada justo que, às vezes, uma empresa tivesse uma matriz com um grau de risco altíssimo e incidências, né, de acidentes e doenças acidentárias profissionais, consideradas como acidente de trabalho, tivesse um grau altíssimo e um estabelecimento que, às vezes, ocupava uma atividade branda, um comércio brando, ao final fosse tributado também sobre esses empregados desses estabelecimentos o mesmo grau atribuído para a matriz. Então, por conta disso, realmente o governo alterou e nós agora temos essa individualização. Até porque os estabelecimentos das empresas, eles têm um tratamento totalmente individual, que são ainda declarados em GFIP, e também na nova escrituração, ali nós fazemos a escrituração individual e enquadramento previdenciário individual por estabelecimento lá no E-Social, que seria lá o evento específico do estabelecimento, perfeito? Então, aqui, só repassando as alíquotas de 1%, 2% ou 3%, né, que vieram a ter a sua modificação na sua composição, veio o ajuste com a nova alíquota do FAP e trouxe esse benefício às empresas ou, por outro lado, uma penalidade. O FAP, ele, na verdade, ele força as empresas, a composição dele força as empresas para que elas se dediquem em relação às suas atividades, ao exercício das suas atividades, à proteção da saúde do trabalhador, e invista em segurança e medicina do trabalho e também em outras condições onde o empregado não tenha tanta incidência de atestados médicos, até a própria rotatividade de empregados, substituição de mão de obra, essa rotatividade, o FAP também alcança esses índices e pode castigar, sim, as empresas em relação a essas movimentações. Então, vamos lá. O FAP ele foi criado, trazido ao nosso decreto 3048, através do decreto 6957 de 2009, com a primeira resolução que trouxe a sua forma de todo o comportamento, e aplicada a partir da competência de janeiro de 2010.
O fator previdenciário, o fator acidentário de prevenção, ele é um multiplicador variável em um intervalo contínuo de 0,5 a 2,00, né? Aplicado às respectivas alíquotas dos jurados. E também a sua subclasse econômica, considerando o critério de truncamento na quarta casa decimal. O FAP, ele, desde da sua criação, nós trabalhamos com ali um percentual multiplicador com 4 casas decimais. Tivemos problema com a GFIP, porque o sistema ele não se adequou, ele não foi alterado para receber essa composição da alíquota. Portanto, aproveitando aqui a oportunidade, para aqueles que ainda estão operando GFIP, essas empresas elas precisam fazer o ajuste, consultar o seu FAP, fazer o seu ajuste, fazer ali a sua informação no campo da folha de pagamento para que o JURAT seja calculado perfeitamente, né, corretamente. E na GFIP, ali acontece uma posição de 2 casas decimais. E com isso, o cálculo da GPS da GFIP ele fica errado. Nós tivemos ato anteriormente que orienta as empresas para que elas desprezem a GPS e calculem essa GPS na mão. As escriturações, como o E-Social, a própria DCTF, elas recepcionam os campos corretamente, né? O alinhamento com as 4 casas decimais. O FAP varia anualmente e ele é calculado sobre os 2 últimos anos de todo o histórico de acidentalidade e de registros acidentários da Previdência Social. Então, a cada ano, nós temos o resultado de UFAP que foi apurado, foi calculado, considerando os 2 últimos anos anteriores àquele ano que está sendo divulgado aquele resultado. Perfeito? Para fins de redução ou da majoração das alíquotas, o desempenho da empresa, individualizado pelo seu CNPJ, será discriminado em relação à sua atividade econômica a partir da criação do índice composto pelos índices de gravidade, frequência e de custo, que pondera os respectivos percentuais. Então, a preocupação na construção do FAP são a apuração exatamente desses 3 índices que nós vamos ver adiante e que as empresas devem, sim, se preocupar e ter mais atenção em relação às suas movimentações internas. Aqui nós poderíamos considerar o seguinte, uma empresa, vamos dizer, com um ramo de atividade de alto risco, que tem uma alíquota de 3% lá no seu enquadramento do seu CNAE, isoladamente, apresente os menores indicadores de riscos de acidente. Graças ao seu bom desempenho, então, esta empresa, em relação à segurança do trabalho, ela tem um FAP de 0,5. O que vai acontecer? Se eu for ajustar os 3% da alíquota do enquadramento previdenciário dela, vezes o 0,5 da apuração do FAP, que ela teve em relação àquele ano, ela vai ter uma redução aí muito considerável e o percentual do JURAT dela passa a ser de 1,5. Isso é bacana, porque aí desonera um pouco, né, o cálculo dessa parte patronal da empresa. Agora, se a empresa classificada no mesmo ramo, tomando como o mesmo exemplo, ela tem uma alta incidência de morbidade, terá um FAP, vamos dizer, até o máximo 2,0000, né, os 4 casas decimais, que multiplicado aos 3%, elevaria ao seu índice acidentário a 6%. Então, aumentou em 100%. Ela pode ter uma redução de 50%, e aqui no nosso exemplo, a segunda consideração, ela teria um aumento de 100%. Seria realmente bem
bem agressivo a nível de ônus geral da empresa, né, em relação à sua folha de pagamento. Perfeito? A metodologia do cálculo do FAP, de acordo com o posicionamento da resolução lá da CNPS número 1308, de 27 de maio, né, de 2009, esta resolução ela sofreu alterações com a 1309 em seu anexo, e ali define como apurar os cálculos dos índices de frequência, gravidade e de custo e a taxa de rotatividade. Anteriormente, nós não tínhamos, até 2009, ainda no primeiro FAP para 2010, não se tinha rotatividade. A 1309, ela veio acrescentando ainda para a mesma apuração, do mesmo exercício, então ela veio trazendo a rotatividade, que também é considerável aí para a composição do fator do FAP, ok? O FAP, para que fique agradável às empresas, o ideal para que ele possa, né, como nós vimos anteriormente no nosso exemplo, diminuir o posicionamento do GILRAT, ele precisa estar aí entre esse parâmetro 0,5 a 1,0. O tributo só recebe acréscimos indesejáveis quando esta for acima de 1,0, né, 0,0, condição que nós vimos lá no caso dos 2%, caso a empresa aí tivesse ou venha a ter nos seus últimos 2 anos uma incidência muito grande em relação à agressividade na apuração desses 3 fatores, desses 3 índices. Então, um RAT ajustado de 0,5 a 1% seria um FAT agradável, ajustado. Um neutro ficaria em 1,0, que se multiplicaria pela mesma alíquota já do enquadramento da empresa. Então, se eu tenho um FAP 1,0, vezes 1%, ou vezes 2%, ou vezes 3%, vai me dar um resultado dos percentuais originais, 1, 2 ou 3%. E aquele majorado que seria maior de 1,0. Ok? Aqui, senhores, nós temos aí os índices de frequência, gravidade e custo. Esses índices, a memória, a forma de apuração, o cálculo, eles estão presentes na resolução número 1329 da CNP, de 25 de abril de 2017. Esta é a resolução que está vigorando, é a última, né, atualizada, e ali ela traz todo o momento até o índice de frequência. O índice de frequência, até os índices considerados, inclusive o de rotatividade, desculpa. O índice de frequência, ele indica o quantitativo de benefícios e mortes por acidente de trabalho no estabelecimento. Então, vocês vejam bem qual seria a preocupação da empresa em relação à apuração desses dados. Ele vai considerar o auxílio-doença por acidente de trabalho. Seria o quê? A empresa ali ela tem ambientes, ela tem atividades de alto risco que pode gerar doenças do trabalho. E essas doenças do trabalho, a princípio, o trabalhador que fica acometido de uma doença considerada profissional, ele é afastado das suas atividades e a Previdência começa ali o seu tratamento e a periciá-lo em relação àquela doença onde, se a perícia médica constatar pela atividade da empresa, pelos seus programas de segurança e medicina do trabalho, todo esse composto, né,
se aquela doença cometida foi por conta da sua atividade em si, a Previdência ela pode considerar e converter aquele auxílio-doença em um auxílio-doença acidentário, que seria aí considerado com o mesmo tratamento, as mesmas preocupações em relação à contribuição de fundos de garantia, estabilidade, em relação ao acidente de trabalho. Então, nessa frequência, nós vamos ter a quantidade apurada desse auxílio-doença por acidente de trabalho, aquela aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, aqui seria aquele auxílio-doença que foi convertido num acidente de trabalho, então nós tivemos um auxílio-doença acidentário, e por conta do tempo e da dificuldade da Previdência recuperar e reabilitar aquele segurado, ela o afasta por aposentadoria por invalidez. E isso aí é um ônus alto, tanto para a Previdência quanto para a própria empresa, porque a empresa fica aí com o desfalque daquele empregado e, às vezes, precisa até contratar um outro para substituí-lo, né, temporariamente, ou até quando perdurar aí esse afastamento. Vamos ter ainda a pensão por morte por acidente de trabalho. Situação essa que o trabalhador pode ser acometido por um acidente grave, ele ocorra morte ali no ambiente, né, do estabelecimento, tudo isso levando em consideração toda aquela proteção, aquele investimento da empresa para se evitar esses acidentes. É claro que sabemos que pode acontecer o acidente e até mesmo a empresa não ser, né, causa daquele acidente em si. Mas, de qualquer maneira, o empregador ele precisa resguardar, ele precisa ali pensar, né, de todas as formas que aquele empregado naquela área de risco, ele, se acontecer um desabamento, um equipamento que solte alguma peça, enfim, não atinja, porque ele está protegido com um equipamento individual, como um capacete, né? E outros equipamentos individuais de proteção ao trabalhador. E temos, por último, o auxílio acidente por acidente de trabalho, com a data de despacho do benefício compreendida no período base. O período base aí vai ser considerado os anos, né, os 2 anos de apuração. Assim como os CATs de óbito por acidente de trabalho, com data de cadastramento compreendido no período base, para os quais não houve a concessão da pensão por morte por acidente de trabalho. Aqui, vamos levar em consideração que os eventos de CAT, tá, de trajeto, acidente de trajeto, não serão considerados para a computação de nenhum índice, nem o da frequência e nem o da gravidade. Então, o índice de frequência, o sistema ele vai considerar quantitativo apurado no período base em relação a esses benefícios. Vamos ter aqui, em seguida, os índices de gravidade. Então, agora, o órgão ele vai avaliar todos aqueles acidentes, mas com a sua gravidade. E isso também traz a preocupação em relação à responsabilidade da empresa, em ela ter contribuído ou não para aqueles acidentes. Então, da mesma forma, o auxílio-doença por acidente, a aposentadoria por invalidez, por acidente de trabalho, a pensão por morte por acidente de trabalho, o auxílio acidente por acidente de trabalho, né?
assim considerado da mesma forma os CATs de óbito para os quais não houve a concessão da pensão por morte por acidente de trabalho, exceto aqueles considerados de trajeto, que não serão também computados. Bom, a particularidade em relação à gravidade seria, em relação à responsabilidade da empresa, em ela não ter impedido aquele acidente, imposto ao empregado o uso do equipamento, porque por muitas das vezes, principalmente, vamos dizer, numa construção civil, empregado ele é indisciplinado, ele não quer usar um capacete ou qualquer outro equipamento de segurança, ele está numa altura considerável e não leva o cinto, e esqueceu, ou solta o cinto, ou o cinto está com defeito, tudo isso vai ser avaliado, vai ser verificado aqui por conta da gravidade ocorrida em relação àquele acidente em si. E, por conta disso, vamos dizer, uma morte de um empregado que não estava usando um capacete é um ônus da Previdência, que vai a ser estendido devido aos dependentes. Olha o ônus, olha quanto tempo a Previdência ainda vai estar custeando, né, aquele benefício, talvez por conta de um erro do empregado em si, de uma indisciplina ou até mesmo da posição da empresa, em obrigá-lo a usar aquele equipamento. Não quer usar, advirta, suspenda e, por ato de indisciplina, mande embora, se for necessário, por justa causa. Então, é aí que nós queremos chegar. Tá? A intenção realmente é essa. É atribuído peso diferente para cada espécie de afastamento em função da gravidade. Para a pensão por morte, assim como para as CATs de óbito, para as quais não houve a concessão lá da pensão por morte por acidente de trabalho, o peso atribuído é de 0,5. Para aposentadoria por invalidez, o peso é de 0,30. E para o auxílio-doença e o auxílio acidentário, né, o peso é de 0,10. Então, isso aqui já são regras que estão na resolução, a 1329, que vai compor o cálculo daquele fato. Okay? E, por último, nós temos o índice de custo. Esses índices de custo, eles levam em consideração as despesas da Previdência com pagamento de benefícios de natureza acidentária e sua relação com as contribuições das empresas. Para esse índice, são computados valores pagos pela Previdência em rendas mensais de benefícios, excetuados os decorrentes de trajeto, né? Nós já vimos que fica fora da computação, para os 3 índices. Assim, identificados por meio do CAT ou por meio de outro instrumento que vier a substituir essa informação. Aí vem o seguinte alerta. O cuidado da empresa em enviar o CAT, em fazer a declaração do CAT, tanto no sistema antigo, como agora na escrituração do E-Social. Um erro, talvez por falta de apuração, lá no momento do acidente, do empregado, do RH ou do DP, pode resultar em custos para a empresa na hora da apreciação exatamente desse índice aqui. No caso do auxílio-doença por acidente de trabalho, que é o B91, o custo é calculado pelo tempo de afastamento em meses e fração de mês do segurado dentro do período base do cálculo do FAP, que seriam aqueles últimos 2 anos. Nos casos de aposentadoria por invalidez, por acidente de trabalho, que é o B92, e do auxílio-acidente por acidente de trabalho, B94, os custos são calculados fazendo uma projeção da expectativa de sobrevida. Aqui realmente triste isso.
em relação à sobrevida do beneficiário, a partir da tábua completa de mortalidade, que já foi divulgada, a Previdência, ela calcula, ela tem esses dados apurados pela Fundação Brasileira de Geografia e Estatísticas, do IBGE, a tábua de mortalidade para homens e mulheres, né? E esse índice de apuração, né, de tempo de vida daquele empregado vai ser levado em consideração, sim, para toda a população brasileira, considerando a média nacional única para ambos os sexos. Então, o órgão vai divulgar esses dados, eles são baseados no índice de mortalidade que nós temos, os registros pelos órgãos, enfim. E a Previdência, através do INSS, considerando para a projeção de tempo de vida daquele empregado, ele pode, sim, ter um índice mais agressivo, porque se a Previdência ela tem que custear um benefício para uma pessoa que está com uma expectativa de vida maior, é claro que isso aí vai realmente mexer na composição desse FAP. No caso da pensão por morte por acidente de trabalho, que é a B93, os custos serão calculados considerando as regras vigentes para a duração do benefício. O cálculo do custo, aqui, ele vai utilizar, né, o valor total dos benefícios pagos pela Previdência, dividido pelo valor total da remuneração paga pelo estabelecimento aos segurados, vezes 1.000. Os demais cálculos dos dois outros índices, vocês têm confortavelmente apresentados lá na resolução 1329, é um pouco mais complexo, mas lá vocês podem verificar, pelo menos para fazer aí alguma checagem ou até mesmo verificar os dados, né, dentro das empresas, se condiz com aquele resultado de fato que saiu agora em setembro de 2020. A geração do FAP por estabelecimento. A resolução CNPS 1327, 2015, ela já trouxe essa modificação que foi utilizada para o FAP de 2016. Então, após o cálculo dos índices de frequência, de gravidade e de custo, são atribuídos percentes, né, de ordem para os estabelecimentos por KNAI de subclasse, para cada um desses índices. Então, individualmente, lá na resolução, vocês também têm essa apresentação individual. Para os estabelecimentos, sem declaração de vínculos, com GFIP inválida, com atividade econômica inválida ou não correspondida, início da atividade posterior ao início do período base, será atribuído o FAP de 1.0, né? O FAP neutro, que aí vai multiplicar pela alíquota original lá do acidente, considerando o enquadramento previdenciário das empresas lá no anexo 5 do decreto. Desse modo, o estabelecimento com menor índice de frequência em uma KNAI de subclasse recebe o menor percentual. E o estabelecimento com maior frequência acidentária recebe o maior percentual, 100%. Foi aquilo que eu coloquei para os senhores anteriormente. Nós tínhamos uma posição, em regra geral, da empresa, e esse FAP ele era atribuído a todos os estabelecimentos. Uma condição realmente que não valia para a realidade, né, de cada atividade, efetivamente. Às vezes, uma empresa com um estabelecimento pequeno ou um grau de risco pequeno tinha um FAP agressivo que levava ao cálculo bem maior do que seria o seu original. Perfeito? A taxa de rotatividade na composição do FAP, outra condição que também nós devemos ter aí uma preocupação, um alerta,
Aqui, a resolução ela trabalha o seguinte: após a obtenção do FAP, não será concedida bonificação FAP abaixo de 1,00, taxa média de rotatividade, né? Se ela, caso tenha essa taxa média de rotatividade superior a 75%. Então, essa rotatividade, ela veio já aplicada especificamente nos estabelecimentos, e também a resolução ela trouxe a regra onde, se o estabelecimento em si ele tenha uma média, na hora da apuração da média da rotatividade, tá? O seu resultado seja superior a 75%, mesmo que esse FAP resulte abaixo, então ela não é beneficiada. Isso considerando os critérios de apuração para essa rotatividade de mão de obra, admissões e demissões. Então, nós podemos aqui considerar o seguinte: a taxa média de rotatividade pelo CNPJ completo, isto é, do estabelecimento, consiste na média aritmética resultante das taxas de rotatividade e verificadas anualmente no estabelecimento, considerando o período total de 2 anos, sendo que a taxa de rotatividade anual é a razão entre o número de admissões ou rescisões, considerando sempre o menor, né, sobre o número, o menor sobre o número de vínculos do estabelecimento no início de cada ano de apuração, excluídas as admissões que representarem apenas crescimentos e as rescisões que representarem diminuição do número de trabalhadores do respectivo CNPJ. O cálculo ele vai levar em consideração o seguinte: se houve aumento no quadro, não por uma demissão, aquilo, empresa trocar trabalhador, às vezes, para diminuir o salário. Isso acontece, né? Vai demitir e naquele mesmo mês, ou até posterior, ela admite, ela cobre aquela vaga daquele empregado que estava presente no seu quadro funcional, é uma rescisão sem justa causa e com salário inferior. Ora, as bases de coleta são através dos dados coletados lá no banco do CNIS, e agora nós temos aí essa composição na base das escriturações do E-Social especificamente. E aí, neste caso, a empresa que tem essa rotatividade para se beneficiar do seu custo, do seu ônus, com uma folha de pagamento, ela pode sim ser penalizada. Então, continuando aqui, a taxa média de rotatividade faz parte do modelo de FAP para evitar que os estabelecimentos que mantêm por mais tempo os seus trabalhadores sejam prejudicados por assumirem toda a acidentalidade. Perfeito? É exatamente isso. Aqueles vínculos que são mantidos nos seus estabelecimentos, então, isso será considerado para que, no momento da apuração, a empresa aí, ela não tenha a sua composição da sua alíquota majorada e pode até se beneficiar aqui com a bonificação. 75% está sendo a tolerância para a média dessa rotatividade da mão de obra. Serão considerados no cálculo apenas rescisões sem justa causa, por iniciativa do empregador, né? Mesmo aquelas por antecipação de término de contrato, que é uma rescisão sem justa causa, e as rescisões por término de contrato. Rescisão ali, contrato a término, né? De contrato a prazo determinado. Feito.
Bom, aqui nós verificamos, assim, apurado, só para chamar a atenção dos senhores, que o FAP ele é perigoso, a sua composição, a sua apuração. Muitas empresas, agora na pandemia, nós não temos nenhuma consideração, nós não temos nenhum ato, né, que foi divulgado recentemente que dê alguma consideração em relação a esses remanejamentos. Eu tenho muita preocupação para aquelas empresas que tinham condição de manter o vínculo e assim não fez. Aquelas empresas que, por conta das medidas provisórias que suspenderam lá os atos da segurança e medicina do trabalho, deixaram seus empregados ali totalmente desprotegidos, sem um trabalho consciente de local, como a construção civil em si. Temos indústrias que estão aí trabalhando, indústrias pesadas, atividades de alto risco, que não investiram e está aí tendo demanda em acidentes, em afastamentos de auxílio-doença e até mesmo, tá, aqueles trabalhadores que tiveram agravamento ou adquiriram doenças profissionais, consideradas doenças profissionais, que as empresas aí não tiveram a preocupação de, vamos dizer, proteger o local, investir, né, em equipamentos que absorvesse aquele agente nocivo. Enfim, a Previdência nos dá essa posição nos seus anexos, lá no decreto 3048. Sabemos que o empregado, né, alguém tem que fazer o serviço, mas não é por conta disso, sempre essa colocação, não é por conta disso que esses empregados eles vão ficar aí totalmente sem o investimento do empregador. Perfeito? Por falta ou não de investimento, as empresas aí elas podem ter o seu FAP agora para o próximo ano, estamos falando agora, porque acredito que tenhamos empresas com FAPs agressivos que recorreram, estão em processo, ou ainda não obtiveram aí resultado benéfico. Essas empresas elas têm todo o direito, a lei permite, já no próprio decreto 3048, no seu artigo 202A, já permite a contestação do FAP, prazo e formulário. Então, aqui atualizando com o último ato que foi divulgado pelo órgão da portaria, né, do secretário especial da Previdência, Trabalho do Ministério da Economia. Então, nós já estamos com um novo ato em relação a esses prazos, a apuração, a contestação e o que as empresas precisam fazer para reverter esse quadro. O FAP atribuído aos estabelecimentos com CNPJ completo poderá ser contestado perante a Secretaria do Regime Geral da Previdência Social, da Secretaria da Previdência, do Ministério da Fazenda, exclusivamente por meio eletrônico, através de formulário que será disponibilizado nos portais da Previdência e da Receita. O FAP com vigência para o ano de 2021, nós temos aí, então, por conta da atualização da portaria 21.232, de 23 de setembro de 2020, serão disponibilizados pelo Ministério da Economia no dia 20 de setembro, já, né, de 2020, os resultados que podem ser acessados aqui pelos portais, ou da Previdência ou da Receita. Os órgãos não vão mais liberar a divulgação através de resolução. Isso terminou, né?
isso foi encerrado lá no ano de 2009, 2010, ainda tivemos algumas publicações, tá? A resolução com publicações, mas depois ficou por conta realmente de fazer a consulta lá no site. Os rótulos percentes de frequência, gravidade, de custo, por subclasse de classificação nacional, de atividades econômicas do CNAE, calculados em 2020, considerando informações dos bancos de dados da Previdência Social relativos a 2018 e 2019, tá? Que poderão ser aí visualizados, e a consulta ela acontece através de senha pessoal. Então, este FAP divulgado em 30 de setembro de 2020, ele foi apurado com os dados de 2018 e 2019 e será aplicado para o ano de 2021. Feito? Contestação para o FAP atribuído aos estabelecimentos exclusivamente por meio eletrônico, através de formulário, que será disponibilizado nos sítios da Receita e da Previdência. Os prazos serão de 1 de novembro a 30 de novembro. Por isso, a preocupação aqui em passar aos senhores esse prazo para que as empresas não fiquem muito comprometidas e perca também essa possibilidade de contestar. Ok? Bom, senhores, com tudo que nós vimos aqui, uma apresentação, uma chamada de atenção em relação a essa apuração e a composição dessa alíquota, a sugestão para que as empresas possam ter resultados mais favoráveis, mais corretos e sem preocupação com indeferimentos, até mesmo por conta da nova estruturação do E-Social, ela deve aí fazer um levantamento dos seus riscos, aprimore as políticas de saúde e segurança do trabalho, melhore a classificação de taxa de frequência, invista em consultorias e treinamentos, estamos aqui para isso, ajudar, cuide da documentação, promova a conscientização dos trabalhadores, aqui até mesmo em conjunto com os sindicatos, e a empresa internamente investir em propagar aos seus empregados esses treinamentos, esses alertas, esses avisos para evitar demissões, para evitar consequências desagradáveis em ter que notificar o empregado, ter que fazer aí uma penalidade como uma advertência por não usar um equipamento devido, enfim, tudo isso é investimento. Realmente para os setores de departamento pessoal e recursos humanos, é cansativo a visualização, às vezes, num estabelecimento, numa indústria, numa fábrica, onde nós temos aí inúmeros empregados e realmente isso se torna bem dificultoso, mas as empresas investirem em programas realmente internos para que ela possa aí ter no curso dos próximos anos, o que já passou, já está saindo o resultado. Nós já estamos trabalhando 2020 e 2021, né? Então, daqui para frente, a apuração de dados mais confortáveis para empresas e aqueles seus estabelecimentos. Perfeito? Bom, temos aqui a divulgação da nossa agenda, onde nós vamos apresentar o curso de contribuições previdenciárias com indicativos no E-Social. Então, esse curso, ele traz toda a contribuição previdenciária das empresas e também da pessoa física. Aí, nós temos envolvidos nesse processo, empresas do Simples, a construção civil, o produtor rural, empresas desoneradas, estamos torcendo aí que a desoneração passe, né? Continue para benefício de muitas empresas que estão dependendo, né?
dessa redução, desse tributo sobre a folha de pagamento. E nós temos ainda, em relação a empresas, as empresas de TI, as cooperativas, entidades sem fins, enfim. Então, todo esse tratamento previdenciário, a parte da empresa e da pessoa física, os contribuintes, quem são, os empregados, trabalhador avulso, o doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador, o contribuinte segurado facultativo e o segurado especial. As particularidades, suas bases de cálculo, tudo isso será apresentado no curso. O curso de 8 horas está completo, atualizadíssimo, tá? E convido, sim, a todos que procurem, dentro do possível, acompanhar e vir participar conosco dessa apresentação. Eu tive um prazer muito grande em construir essa matéria, mas está muito bem atualizado. E vamos ter também o curso, as contribuições previdenciárias acontecem 17 e 18, certo? Nós vamos ter 2 dias de 4 horas, e o Departamento Pessoal módulo 2, que será aí trazendo o módulo 2, trazendo férias, 13º, rescisão, seguro-desemprego, as obrigações, né, acessórias que as empresas tenham, a homologação, o que aconteceu na legislação, o departamento pessoal, da mesma forma que foi apresentado o módulo 1, o módulo 2, totalmente atualizado, paralelo às reformas que nós tivemos, trabalhista, previdenciária, algumas coisas serão indicadas, e os reflexos, né, as consequências dessas medidas provisórias. Imaginem, empresas que fizeram antecipações aí das suas férias, da antecipação de férias com seus empregados, empresas que suspenderam contratos de trabalho, e agora o que vai acontecer com o 13º, o que vai acontecer com essas férias. Tudo isso nós vamos ver nesse módulo 2, também de 8 horas, 4 horas a cada dia, com todo o tratamento que envolve a nossa área de trabalho e previdência. Ok? Bom, aqui Ok, doutora, ok. Ao chat. Puxa vida, hein? Que apresentação, hein? Cheia de informações. Esse assunto aí tem uma complexidade, não é verdade? Tem uma complexidade de identificar atividade que tem um grau de risco para verificar o fator acidentário de prevenção, né? E a possibilidade das empresas recorrerem aí desses fatores aí, conforme aí você indicou, né? Então, olha, te agradeço, foram maravilhosas as informações. Eu estou deixando, então, para aí os nossos participantes as informações dos nossos cursos na área do DP, Trabalho e Previdência, né? Então, nós vamos ter, conforme já falado, nos dias 17 e 18, contribuições previdenciárias, curso atualizadíssimo, né, doutora? Já com os impactos aí da reforma da Previdência, não é isso? E vamos ter departamento pessoal, módulo 2, que vai mexer com as rotinas aí do dia a dia, que é férias, 13º, enfim. E rotinas aí que passaram por alterações. 13º, rescisões. Isso. Rotinas que passaram por alteração nesse período de pandemia, né? E que gera aí reflexo no e-social, tá certo? Então, nós estamos aí com um investimento de R$360, que pode ser pago via depósito ou cartão de crédito, parcelado em até 3 vezes sem juros. Eu estou deixando aí para vocês o link desses cursos, tá bom? Mas qualquer coisa também pode me passar um e-mail, ou quem me segue no Instagram pode me mandar um direct, né? No meu Instagram é @prof. Samantha Pinheiro, tá certo? Essa live, então, vai ser
gravada, já está gravada, né? Eu vou editar para o canal do YouTube. Acredito que eu vou conseguir já disponibilizar até segunda-feira. Vou dar uma corrida com isso. Vocês fiquem atentos, pessoal, ao Instagram, porque a gente está fazendo, em média, por semana, 2 lives, tá? Uma na área do DP e uma na área fiscal contábil. Então, quem não estiver atento ao meu Instagram, possivelmente pode perder a agenda de lives, tá certo? Então, eu estou deixando tudo lá, agenda de lives, conteúdo dos cursos, tá certo? Então, tá tudo lá no Instagram, né? Deixa eu só fazer aqui Eu gostaria de saber quem é que tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o assunto de hoje. Alguma pergunta, pessoal? Se gostaram, se ajudou um pouquinho, né, no alerta em relação à apuração. Não tenha dúvida, já está tudo lá. Já fotografei as principais telas, já está, pode já dar uma olhadinha no Instagram, né? Entendeu? Eu acho que esclareceu bastante, mas o curso é imprescindível, né, doutora? O curso é imprescindível, tem uma complexidade sem dúvida. Essa matéria, não é isso? No curso, exato. No curso nós trazemos não só o FAP, nós temos as outras alíquotas e empresas que estão se constituindo agora, contadores que estão recebendo seus clientes, como que eu vou enquadrar, como que eu vou informar lá na GFIP. Eu estou com a empresa do Simples, ainda não está no E-Social. Como que eu vou fazer isso lá na GFIP? Porque a GFIP também, ela não critica, ela recebe as declarações e ali a empresa começa a fazer os cálculos sobre as suas folhas. Se esse enquadramento for indevido, ela pode descobrir lá na frente quando receber uma notificação. Sem dúvida. Ou precisar de uma certidão ou qualquer documento junto ao órgão e for apurado aí uma tributação errada. Então, o curso, como adiantei para os senhores, nós não trabalhamos assim a nível individual. O tratamento previdenciário ele é devido a todas as empresas com as suas particularidades, e não são poucas. Empresas de TI, empresas desoneradas, empresas aí da construção civil, o produtor rural. É uma matéria muito interessante, o material que vocês vão ficar para consulta, para trabalho, tenho certeza disso, muito consciente de todas as atualizações que foram introduzidas, né, por conta dessas legislações que nós tivemos até agora. Tá ótimo. Okay? Então, agradecendo, então, a todos os participantes, agradecendo aí mais uma vez a minha amiga e parceira, a doutora Sandra Carrancho, obrigada. Tá? Pela excelente exposição, tá certo? Desejando a todos, então, uma excelente noite, né? E, como já está próximo o final de semana, um excelente final de semana. Tá ok? Final de semana. Bom descanso a todos e muito obrigada pela participação. Tchau, tchau.